E o Coisa Nossa está de volta agora com outro convidado especial, que é o advogado Márcio Gonçalves, que faz carreira aí também, além de fazer carreira na advocacia, foi juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral, também tem livros publicados e agora recentemente publicou mais um, já tem 5 livros publicados e recentemente publicou mais um, junto com o professor Júnior Batista, que se chama Geografia e História de Barrolândia. Bom dia, doutor Márcio. Bom dia, Luiz. Um prazer estar aqui com você. Doutor, conta um pouco dessa história desse livro seu sobre Barrolândia. Olha, eu já desde meninote, né, tinha o sonho de escrever sobre a minha cidade. Não fui natural de Miracema, então norte, né? Mas fui radicado e criado em Barrolândia. Então sempre tive a história, então já meninote, conheci ali várias pessoas antigas, os fundadores, e tive contato com essas pessoas. E tinha esse sonho de escrever, mas me faltava a capacidade técnica. Então, quando há pouco tempo atrás, eu conheci o professor Júnior Batista, falei para ele desse projeto meu, e ele topou na hora, e foi então que a gente começou a fazer as pesquisas. E foram quase 2 anos de pesquisa e que resultou na nossa obra Geografia e História de Barrolândia, que já estou aí concluindo a 2ª edição com muitas outras histórias, porque livro de história é interessante de cidade, Luiz, porque a gente faz o primeiro e aí vem várias pessoas falando, faltou esse fato não era assim, esse fato deveria ser assim. Então a gente já está aí concluindo a 2ª edição sobre a história de Barrolândia. Barrolândia foi realmente construída em razão da construção da BR-153 e tem uns fatos importantes que a gente vai ressaltar, Luiz, nessa 2ª edição, que a gente descobriu que o nome, o lançamento dessa BR toda, do nome, porque não se chamava BR-153, foi lançado lá em Barrolândia. Lá se construiu um aeroporto, né? O presidente JK fez um almoço lá, com mais de 130 autoridades internacionais, onde foi feito um almoço com comida de caça por Bernardo Saião e o Gaúcho. O senhor estava todo mundo preso. Então, pois é, então lá e depois eu descobri, já passei nesse aeroporto lá e até a Estrada das Fazendas. Ainda existe a estrada? Não, a estrada existe, lá é uma reta e a gente não sabia porque essa reta, só agora eu fui descobrir. Márcio, eu tenho curiosidade de saber, Barrolândia é por quê? Por que o nome Barrolândia? Porque dizer assim, o fundador chamava o seu Elvésio Barros, que é uma família muito tradicional. Ele tinha, o piloto? Ele tinha o dono daquela fazenda ali, que era chamada Bela Vista, era dele. E começou a ter esse povoado ali no cercadinho, onde tinha umas casas, a fazenda do Oscar Sardi em Miracema, e o Gaúcho construiu a estação de trabalho dele ali. Então tinha os trechos, o trecho, salvo engano, era Gurupi, e o outro foi ali em Barrolândia, que o construtor da BR fez o canteiro de obras. E o Oscar Sardinha viu aquilo crescendo, que aí começou a fazer igreja, escola, e não quis que expandisse. Aí as pessoas começaram, então, e montou primeiro uma pousada próxima, ali onde é o centro de Barrolândia hoje, e lá era do seu Elvésio. A dona, chamada dona mesmo, montou uma pousada lá, ele cedeu um lote para ela, e ali começou a chegar gente, parar caminhão, e começou o movimento, ele começou a vender lotes, distribuir lotes, e o nome veio decorre dessa origem, de Elvésio Barros. Até as gerações, até as pessoas atuais não sabiam da história da cidade. Quem mora lá há muitos anos, às vezes não tem esse conhecimento teórico, né? E para os futuros vão saber da história. E é interessante que o professor Júnior até coloca que Barrolândia entra em um rol de pouquíssimos municípios do Tocantins que tem um livro da sua história. E Barrolândia é considerada a capital do mel do estado, né? Sim, foi lá em razão da grande produtividade e da excelente qualidade do mel, ela foi erigida a capital do mel por uma lei estadual. Mas esse novo livro seu, você tem prazo para lançar esse novo livro? A 2ª edição, o primeiro já foi lançado, né? A 2ª edição a gente está em fase de conclusão, precisa finalizar alguns fatos que eu entendo relevantes para colocar no livro, mas eu creio que daqui para o meio do ano eu espero concluir. O Márcio, além de trabalhar esses livros da história de Barrolândia, cultura de Barrolândia, ele também já escreveu livros, tem livros editados aí, que servem, inclusive, de instrumento para os acadêmicos de direito. Já lançou livros aí, vários livros sobre direito, principalmente direito eleitoral, né, Márcio? Tributário. Eu tenho um que esse foi escrito em coautoria com outros colegas lá no mestrado na Católica de Brasília, que é Direito Constitucional Tributário. E tem esse que foi a minha tese do mestrado, que é Embargos à Execução sem Garantia Prévia. É um livro que trata aí
a briga do contribuinte com o fisco em se defender. E a gente defende isso, que essa exigência é inconstitucional, ou seja, o contribuinte, para se defender contra uma execução fiscal, tem que depositar em juízo a quantia cobrada pelo fisco. E muitas vezes nós vimos que essas quantias são cobradas indevidamente. A federação de partidos, Márcio, como você vê a federação de partidos? Olha, já existe. O que é a federação? Vamos explicar para aqui o ouvinte, Luísa. Existia a coligação. A coligação era a junção de 2 ou mais partidos para determinada eleição. Extinguiu-se a coligação para os cargos proporcionais, que é de deputados, e permaneceu de majoritário. E aí agora, para tentar voltar essa coligação disfarçada, criou-se a federação, que é a junção de 2 ou mais partidos, só que agora eles estabeleceram um prazo mínimo de 4 anos. E ainda outro questionamento, que a federação ela é feita pelos partidos em âmbito nacional. Então, o partido que se unir em federação segue de cima e embaixo, nos estados e no município. É uma verticalização. Inclusive, tem uma ADI, já uma ação declaratória de inconstitucionalidade, no Supremo, questionando justamente esse fato da verticalização. É razoável essa verticalização, porque os princípios partidários, né? Se você tem um estatuto nacional, que segue determinado princípio partidário. Então, aí você lá no Estado faz uma coligação com um partido que não tem nada a ver com seus estatutos. Então, assim, ideologia. É exato. Então, assim, não tem uma... Né? Eu particularmente, concordo que, em razão do caráter nacional, olhando sobre o viés da finalidade do partido, se tiver uma coligação ou verticalização, ele tem que, uma federalização, ele tem que ter esse efeito vertical, porque não justifica o partido ser amigo no Estado e inimigo no âmbito nacional, ou amigo no Estado e inimigo no município. Inimigo que eu digo político, né? Então, sob o ponto de vista de fortalecimento do partido, essa verticalização é necessária. O que eu não concordo é com a federação. O partido tem que ter sozinho, não tem que ter federação. Se você é candidato, fique de olho nas instruções do Dr. Márcio aí, porque o negócio está pegando. Ô Márcio, a gente agradece a sua participação aqui, viu? Nesse programa Coisa Nossa. Eu que agradeço o convite, Luiz Amando, e parabenizar pelo cenário maravilhoso e realmente ressaltando as coisas da terra, que está de parabéns você e a emissora. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. Quer matutar um pouco? Então vamos matutar. Tá vendo esse postinho dos Correios aí? É apenas mais um entre postinhos dos Correios que existem nesse país continental chamado Brasil e que são fundamentais à integração nacional, ou seja, o atendimento de comunidades como essa em que eu estou aqui agora precisando enviar para Palmas um documento. Recebi de Palmas para esse interiorzinho aqui, onde a iniciativa privada não entrega nenhuma encomenda, e estou mandando daqui para Palmas, no centro do país. Nenhuma empresa privada faz esse serviço do qual eu estou me beneficiando agora. E por que eu estou querendo falar isso e faço questão de ressaltar isso? É para lembrar aquelas pessoas que, por desconhecimento, por ignorância, por achismo, defende o discurso generalista de privatização. Esse papo de privatiza tudo. Olha, calma. As estatais existentes nesse país, tem muitas delas que são fundamentais. Uma delas se chama isso aí, ó, Correios. Uma delas é essa empresa centenária, pública, estatal, Correios, que faz, inclusive, o papel de banco em pequenas comunidades. Eu estou no interior do Ceará, numa comunidade pesqueira, muito pequena, que não tem atendimento de transportadoras. Para essa área específica não tem. Nenhuma empresa privada tem interesse em explorar as pequenas comunidades onde só chegam lá mesmo para levar encomenda, para levar cartinha, para levar documento, para fazer isso que eu acabo de fazer agora, um documento que eu reconheci firma, estou mandando para o meu filho em Palmas. Somente os Correios. Portanto, você às vezes está aí numa cidade grande, né, que tem empresa privada, desculpa,
trabalhando com o mesmo ramo, usa empresa privada, fica à vontade. Mas saiba que você vai pagar mais caro e talvez até vai ter problemas na entrega, mais demorado até. Os Correios fazem com segurança e com menor preço. Portanto, função de estatal, além de atender as pequenas comunidades onde a iniciativa privada não vai, faz também o papel de banco nesses casos, beleza? Vamos curtir poesia? O Poesia hoje traz um belo trabalho do poeta Gilson Cavalcante. Questão de vida e morte. E a vida é só dádiva, dívida, dúvida? É o que apenas fica? Nem a morte a explica. É preciso morrer para existir? Ou desistir de ser como que osso e gemido apenas e carne? Sonhar é melhor que viver, para inverter, Belchior. E o programa Coisa Nossa fica por aqui. Espero que você tenha aumentado seus conhecimentos, tenha se alegrado na manhã desse domingo com este programa. Nós voltaremos novamente no próximo domingo, às 9h45, coladinho no Mundo Agro. Tenha uma boa semana e fique com Deus. Menino, não brinque nessa quinta, que os caretas podem lhe acertar com sua pinhora estraladeira. Mas o mestre me disse que os caretas são do bem, e o boi tem a cara feia, mas não faz mal a ninguém. Mas o mestre me disse que os caretas são do bem.